Kit Aprenda Fazendo, Aula 2. Olá, como andam os estudos? Esperamos que os recursos de aprendizagem do curso de Eletrônica Básica auxiliem você nessa caminhada. No Kit Aprenda Fazendo da Aula 2, você observará o funcionamento de um resistor variável utilizando o ferro de soldar e, assim, pôr em prática seus conhecimentos. Tente realizar cada etapa do passo a passo e monte sua experiência. Material: um ferro de soldar de 30 watts, 110 ou 220 volts. Vai depender da rede elétrica da sua cidade. Um alicate de bico. Um alicate de corte. Uma cartela solda. Uma barra de terminais para soldagem, com pelo menos 10 terminais. Uma base de madeira. Suporte para 2 pilhas pequenas AA. Cabinho flexível, capa preta ou vermelha. Um potenciômetro de 10 kΩ linear. Um LED vermelho. Um resistor de carbono 1/8 de watt, 120 ohms, 5%. Metodologia: 1. Prenda a barra de terminais na base de madeira. Note que alguns dos terminais da barra possuem um prolongamento com uma aleta para esta função. Dobre a aleta em 90 graus e use um prego ou parafuso para prender a barra à base de madeira. 2. Para soldar, siga os seguintes passos. Ligue o ferro à tomada e espere aproximadamente 5 minutos até esquentar bem. Não encoste a mão ou qualquer outra parte do corpo nas partes metálicas do equipamento, pois elas atingirão altas temperaturas, acima dos 200 graus na ponta, o que pode causar queimaduras graves. 3. Desenrole um pouco a solda da cartela e encoste uma ponta do fio na ponta do ferro de soldar. Se estiver na temperatura correta, a solda se derreterá quase instantaneamente. Se for a primeira vez que estiver usando o ferro, derreta uma porção generosa de solda para estanhar bem a ponta, apenas a parte do cone. Agite um pouco o soldador para retirar o excesso de solda, tomando cuidado para que os pingos caiam em alguma superfície resistente ao calor. 4. É interessante pré-estanhar os terminais que você usará antes de soldar o LED. Observe que a solda irá pegar mais facilmente se o terminal estiver pré-aquecido. Para que ocorra esse aquecimento, basta você encostar o soldador no terminal por alguns segundos e, em seguida, encostar o fio da solda. A solda irá se derreter instantaneamente e cobrirá uma parte do terminal. Movimente um pouco a ponta do soldador para espalhar o estanho numa porção maior do terminal. Tome cuidado para não obstruir o furo nos terminais da barra. 5. Observe que determinados componentes eletrônicos não podem ser submetidos ao calor intenso por muito tempo. Assim, só estanhe uma pequena parte dos terminais do LED ou de qualquer outro componente eletrônico. É possível visualizar também que os terminais desses componentes têm muito menos massa que os terminais da barra de terminais, portanto, é preciso menos tempo para pré-aquecê-los. 6. Agora, com a ajuda do alicate de bico, dobre um pequeno pedaço dos terminais do LED em 90 graus. Passe pelos furos dos 2 últimos terminais da barra e termine de dobrá-los para que fiquem bem presos. 7. Solde o LED nos 2 últimos terminais, na extremidade direita da barra. Solde o catodo no último terminal. Note que o catodo é o terminal junto ao chanfro no encapsulamento do LED. 8. Finalmente, encoste a ponta do ferro de soldar no ponto onde o LED está preso no terminal da barra. Espere alguns segundos para pré-aquecer e derreta uma pequena quantidade de solda para prender bem o componente no terminal. 9. Retire a ponta do ferro e espere o estanho esfriar. Não apresse o processo soprando no estanho. Uma solda bem feita vai ter uma aparência lisa e brilhante. Se o ponto de solda ficar com uma aparência opaca, indica que a solda não foi bem feita. Conclusão: coloque as pilhas no suporte e gire o cursor do potenciômetro. O brilho do LED vai variar exatamente como na atividade prática. Como você pôde reparar, este circuito repete a atividade prática dessa aula.
Mas neste caso, o resistor variável de papel foi substituído por um potenciômetro comercial. É recomendável não encostar os clipes durante a atividade prática, para impossibilitar a queima do LED. Nesta montagem, ligamos um resistor de 120 ohms para evitar ligar no LED a tensão total fornecida pelas pilhas. O objetivo principal dessa experiência não é a observação do funcionamento de um resistor variável, pois isso já foi feito na atividade prática, mas sim familiarizá-lo com uma ferramenta que será muito usada no seu dia a dia como futuro técnico em eletrônica: o ferro de soldar.